videoaula de hoje vai ser da nossa flor real. Muito linda, não é difícil de fazer, é só prestar bem atenção conforme eu vou estar te explicando. Aqui eu usei um fio na numeração 6, uma agulha na numeração 13,5 para fazer ela. Usei aqui, tô usando o laranja da Barroco e aqui o verde mesclado, tá bom? Então, para iniciar, eu vou fazer o anel mágico, então, eu vou estar explicando aqui como que eu faço. Para fazer essa flor, eu usei 18 gramas do fio laranja e 3 gramas do verde mesclado. Vamos lá para a aula? Primeiramente, aqui eu vou estar fazendo o anel mágico para dar início, para ele ficar bem fechadinho. Se você não consegue fazer ou não gosta de iniciar com o anel mágico, pode estar fazendo 5 correntinhas e fecha com um ponto baixíssimo e faz normalmente conforme eu vou estar explicando aqui. Para fazer o anel mágico, eu coloco nesses 2 dedos, passo para cá, faço um X aqui na parte de trás. Normalmente, coloco a minha agulha e faço um ponto baixo. Fecho um pouco esse anel e subo mais 2 correntes para dar a altura do ponto alto. Laço. E nesse espaço, eu vou trabalhando, fazendo um total de 16 pontos altos aqui dentro. Então, com as correntinhas, eu tenho 1, 2, 3, 4. Você vai trabalhando e, se precisar, vai puxando essa ponta para ele ir fechando para ficar melhor de trabalhar. Então, eu faço um total de 16 pontos altos, aí eu retorno. Finalizando, então, 16 pontos altos, eu pego essa ponta do anel e puxo para fechar bem ele. Fica dessa forma. E aqui onde iniciei com as correntinhas, nota que eu fiz um ponto baixo e mais 2 correntinhas. Nessa segunda correntinha, eu faço um ponto baixíssimo e formei o miolo da minha flor. Agora, eu subo 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas, que vai dar 3 correntes para formar o ponto alto e mais 3 correntes de espaço. Laço e no mesmo espaço que eu iniciei as correntinhas, eu faço um ponto alto. Então, formei um Vzinho. 1, 2, 3 correntes, pulo um ponto de base, no seguinte, eu laço e faço um ponto alto. 1, 2, 3 correntes, laço e no mesmo espaço, faço um ponto alto novamente. 1, 2, 3 correntinhas, laço, pulo um ponto de base, no seguinte, eu faço um ponto alto. 1, 2, 3 correntinhas, laço, no mesmo espaço, um ponto alto. 1, 2, 3 correntinhas, laço, pulo um, no seguinte, eu faço um ponto alto, 1, 2, 3, laço e no mesmo espaço mais um ponto alto. Então, ele vai ficando dessa forma. Um Vzinho, 3 correntes de espaço. Pulo um ponto de base, um Vzinho, 3 correntes de espaço, pulo um ponto, um Vzinho. Então, ela vai ficando dessa forma. Se atenta para sempre formar os Vzinhos e fazendo 3 correntes de espaço, tá bom? Vai fazendo por toda a volta. Quando chegar lá no último, eu retorno. Finalizando aqui, então, nota que eu fiz esse último Vzinho e tenho um ponto alto que me resta. Então, faço mais 1, 2, 3 correntinhas. E aqui, eu conto 1, 2, na terceira correntinha que eu iniciei esse primeiro Vzinho, eu fecho com um ponto baixíssimo. Contando aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Vzinhos, sempre separados por 3 correntes. Ele fica dessa forma mesmo. Para iniciar a próxima carreira, eu tenho essas 3 correntinhas do meio do Vzinho, eu entro com a minha agulha aqui, faço um ponto baixo e mais 2 correntes para dar a altura do meu primeiro ponto alto. Laço e nesse espaço eu faço mais 4 pontos altos, totalizando 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos, contando com as correntinhas que eu subi. Aqui, agora, eu tenho, note que eu estou sobre o Vzinho. Eu tenho esse ponto alto, eu vou virar ele um pouquinho, até posso segurar, que eu vou trabalhar pontos altos de lado sobre esse ponto alto.
Então, eu seguro ele aqui, laço, e nesse espaço eu faço trabalhando de lado sobre o ponto alto. 2, 3, 4, 5 e 6 pontos altos sobre esse ponto. Ele fica dessa forma, ele vai ficando assim, ó, as pétalas, elas vão ficando dessa maneira aqui. Por isso que eu trabalho sobre o leque e de lado sobre os pontos altos. Aqui, nota que eu iniciei na metade da pétala. Eu iniciei aqui em cima, quando estiver finalizando a carreira, eu vou completar aqui nesse ponto alto. As próximas, eu faço a pétala completa. Aqui, como eu iniciei aqui em cima, depois que eu estiver finalizando, eu vou completar ela, tá bom? Então, aqui eu fiz 6 pontos altos. E aqui, nota que eu tenho essas 3 correntinhas de espaço entre um Vzinho e outro. Então, eu deixo essas 3 correntinhas. Eu tenho esse ponto alto que eu pulei. Toda vez que eu terminava um Vzinho, eu pulava sempre um ponto alto para dar início às correntinhas e o próximo Vzinho. Nesse ponto alto que eu pulava, eu faço um ponto baixo para prender a minha pétala. Aqui eu tenho, vai ficar dessa forma, você sempre tem que ficar virando para poder trabalhar ela. Você atenta certinho na qual parte que eu tô trabalhando. Virando aqui, eu tenho essas 3 correntinhas que eu vou pular ela, e eu tenho meu próximo Vzinho. Eu viro meu Vzinho que eu vou trabalhar de lado sobre esse ponto alto. Então, eu viro aqui para esse lado, posso até segurar para conseguir localizar. Laço, é aqui de lado eu trabalho 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos altos. Aqui eu tenho essas 3 correntinhas do meio do leque, eu laço e entro direto fazendo 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5 pontos altos. Aqui nesse ponto que faz parte do Vzinho, eu viro ele, seguro e vou trabalhar de lado sobre ele. Então, eu laço e repito novamente 6 pontos altos. Então, fiz 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos altos. Então, aqui eu já tenho uma pétala completa, minha segunda pétala. Viro aqui, sempre se atenta aqui, vai ser o miolo do meu trabalho. Antes desse próximo Vzinho, eu tenho esse ponto alto que eu pulei. Então, eu prendo com um ponto baixo. Formei essa segunda pétala. E agora, vai ser repetição. Essas 3 correntinhas que eu fiz entre um Vzinho e outro, depois eu vou usar para fazer essas folhinhas aqui em verde mesclado. Então, você sempre vai pular essas 3 correntinhas que eu fiz entre um Vzinho e outro. Eu tenho essas 3, tenho Vzinho, essas 3. Então, sempre eu vou pular. Eu fiz um ponto baixo e aqui eu viro e vou trabalhar de lado sobre esse ponto alto, que eu faço 6 pontos altos aqui. Nessas 3 correntes do meio do Vzinho, eu faço 5 pontos altos e venho de lado trabalhando 6 pontos altos aqui para formar a minha pétala. Vou fazer mais uma vez para ficar bem claro. Fiz o ponto baixo, viro de lado esse ponto alto do Vzinho, laço e já entro fazendo ponto alto. Eu faço um total de 6 pontos altos aqui. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos altos. Aqui eu tenho essas 3 correntinhas do Vzinho ainda, eu laço e faço um total de 5. 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Aqui eu tenho esse ponto alto que faz parte do Vzinho, eu viro de lado e vou trabalhar 6 pontos altos sobre ele. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos altos. Então, aqui eu já formei a minha
terceira pétala. Fica dessa forma, que traz essas 3 correntinhas que eu tenho de espaço entre um vizinho e outro, e fazendo sempre a pétala no espaço do vizinho. Aqui de lado, 6, aqui em cima 5, aqui desse outro lado, 6 pontos altos. E aqui, para fechar, eu tenho esse ponto alto que eu pulei entre um vizinho e outro, eu faço um ponto baixo e já dou início à próxima pétala. Eu acredito que está clara essa parte, você vai fazendo, se tiver dúvida, volta ao vídeo. A partir dessa segunda, vai ser a mesma repetição em todas as pétalas, pulando essas 3 correntes entre um vizinho e outro e trabalhando aqui de lado, vira assim, trabalha 6 pontos altos, aqui nas 3, 5 pontos altos e vira aqui trabalhando de lado, 6 pontos altos, fecha com ponto baixo, vira para esse lado e já dá início ao próximo vizinho. Então, você vai trabalhando dessa forma. Quando tiver feito essa última pétala, eu retorno para a gente poder terminar essa que eu iniciei. Então, aqui eu finalizei minha última pétala, normalmente fiz os 6 pontos altos de lado e finalizo com um ponto baixo nesse ponto alto que eu pulei. Ponto baixo, e aqui eu laço e vou terminar minha primeira pétala. Note que eu iniciei com os 5 pontos altos sobre as 3 correntinhas e desci no ponto alto fazendo os 6. Então, me restou esse primeiro ponto alto, que é formado pelas correntinhas. Eu laço e entro nesse espaço fazendo 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos altos. Então, aqui eu finalizei minha primeira pétala. Aqui eu tenho esse primeiro ponto alto, eu entro sobre esse segundo ponto alto, fazendo um ponto baixíssimo para ficar bem fechadinho essa parte e ficar bem discreto. Alongo, aqui eu já posso estar cortando, puxo e vou arrematando aqui pro lado de trás, para ficar bem discreto também esse acabamento. Puxo aqui e venho arrematando aqui por trás para esconder esse fio. A parte das pétalas está concluída, então é normal que ele fique bem bagunçado, mas você vai ajeitando, vai arrumando para elas ficarem bem certinhas. Ela tem que ficar dessa forma, ela fica fechadinha assim. Então, você vai arrumando, corto, arremato aqui e arremata essa parte onde eu iniciei com o anel mágico também, vai escondendo o fio aqui. Aí, eu retorno com o verde mesclado para estar fazendo as folhinhas. Então, aqui eu já coloquei o verde mesclado na agulha da numeração 6 também. Venho nessa parte onde eu tenho entre uma pétala e outra, tenho essas 3 correntinhas, prendo o meu fio com um ponto baixíssimo, subo 1, 2, 3, 4 correntinhas, volto no mesmo espaço, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas no mesmo espaço, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntes, mesmo espaço, um ponto baixo. Então, assim, eu formo a minha folhinha. 4, se você quiser fazer ela maior, você pode estar aumentando a quantidade de correntes. Então, aqui, sempre desse lado e desse outro lado é menos, e aqui no meio são mais correntinhas para formar a folhinha. Aqui no meu caso, fiz 4, 6 e 4. Agora, eu faço 1, 2, 3 correntes e venho nessa próxima espaço das 3 correntinhas e faço um ponto baixo. Aqui também, se achar que precisa de mais correntinhas, pode estar colocando uma correntinha a mais. E já dou início à próxima folhinha. Fiz um ponto baixo, 1, 2, 3, 4 correntes, puxo para dar certo aqui e faço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes, no mesmo espaço, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, mesmo espaço, um ponto baixo, formei minha segunda folhinha. 1, 2, 3 correntes de espaço, vou para outro espaço das 3 correntinhas, ponto baixo, e inicio novamente mais uma folhinha. Então, você vai trabalhando desta mesma forma por todos os espaços, fechando 8 espaços, vai ficar um total de 8 folhinhas. Quando finalizar aqui, eu fecho com um ponto baixíssimo onde eu iniciei, corto, arremato, está finalizada a nossa flor real. Eu espero muito que você goste. Se fizer
essa flor ou qualquer peça pelas minhas videoaulas, não esquece de me marcar nas redes sociais, que eu sempre deixo o link na descrição de cada vídeo, do Instagram, do grupo do Facebook, tá bom? Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o seu joinha, tá bom? E até o próximo vídeo.